Boa noite, queridos. Nós estamos felizes por estar aqui nessa noite com os irmãos, dividindo esse momento tão precioso na vida da igreja, quando nós louvamos, adoramos, entregamos a Deus a nossa adoração. Quando abrimos o nosso coração para que Deus possa falar, através do seu servo aos nossos corações, e podemos também ouvir a sua palavra, guardar e aplicá-la, no nosso dia a dia. E queridos, eu queria pensar com os irmãos nessa noite a respeito de algo que eu e você procuramos a todo momento, a todo instante, a cada circunstância da nossa vida. Algo que eu e você desejamos ardentemente para a nossa vida, para o nosso coração, para as pessoas que amamos. Algo que é muito precioso, mas que o inimigo consegue nos ludibriar, nos enganar de uma maneira tão simples, de uma maneira tão sutil, que às vezes procuramos e acabamos não encontrando. Eu estou falando da alegria. Eu estou falando daquela paz alegre no nosso coração que, tenho certeza, todos nós queremos, desejamos ter em nossos corações. E aí então, quando eu penso na alegria, eu penso ali no início, quando Deus estava criando o mundo, lá no capítulo 1 do livro de Gênesis. Você não precisa abrir a Bíblia agora, nós vamos ler um outro texto, mas eu penso nesse momento, quando Deus começa a criar todas as coisas. No primeiro dia, Deus trabalha e diz lá no final do relato do primeiro dia, que tudo aquilo que Ele havia feito era bom. No segundo dia, Deus também trabalha, e ao final do dia, Ele olha e percebe que tudo aquilo que Ele havia feito era bom. No terceiro dia, bom. No quarto dia, bom. No quinto dia, bom. No sexto dia, muito bom. No sexto dia, tudo era muito bom. E no sexto dia foi o clímax da criação, porque Deus havia criado o homem. E havia soprado no homem o fôlego da vida, e ali Ele estabeleceu uma relação de intimidade, de conversas, de aproximação do homem. Homem e Deus andavam e caminhavam juntos. E homem e Deus caminhando e andando juntos, diz o texto que isso era muito bom. Era mais do que bom, era muito bom. Eu creio que você já deve ter experimentado um sentimento de se sentir muito bem quando você está lá bem perto, bem próximo de Deus, não é? Andar com Deus é muito bom. Mas, queridos, diz lá no capítulo 1, o capítulo 2 de Gênesis, que o diabo não estava gostando daquilo. O homem era feliz, o homem era alegre, o homem estava realizado, o homem não tinha o vazio de existência no seu coração, porque ele caminhava próximo de Deus, ele estava lado a lado com Deus, ele estava em plena comunhão com Deus. Mas sabe, o diabo, o que ele fez? Ele tentou a Eva, tentou a Adão, e conseguiu, com a transgressão de Eva e a transgressão de Adão, a desobediência de Eva e a desobediência de Adão, ele conseguiu jogar o veneno do pecado na relação entre o homem e Deus. E aí então diz que depois disso Deus chamou Adão, e Adão se sentiu vergonha, e Adão se escondeu de Deus. Foi feita uma separação entre Deus e o homem. E ali aquele veneno do pecado trouxe aquilo que nós hoje convivemos, mas não gostamos. Trouxe aquilo que nós temos, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, e gostaríamos de não ter. Porque com o pecado veio para a vida do homem o sofrimento, a angústia, as doenças. Com o pecado veio para a nossa vida, para todos nós, as dores, as lamentações, as murmurações. E queridos, aquilo que era muito bom tornou-se ruim. Por quê? Porque Deus e o homem se separaram. Houve uma separação entre Deus e o homem. O veneno do pecado faz exatamente isso na nossa vida. Ele nos separa de Deus.
E o diabo conseguiu uma boa realização para ele, né? Quando ele conseguiu isso. Mas diz a palavra de Deus que Deus ama o homem de tal forma, de tal maneira, que ele tentou e que ele conseguiu fazer a restauração de um relacionamento real e verdadeiro com o homem. Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo, que venceu a morte, que venceu as dores, que venceu as tribulações e tormentas da vida, para restaurar o contato entre o homem e Deus, para trazer de volta ao nosso coração a alegria de caminharmos com Deus, para trazer de volta à nossa vida, ao nosso viver, né, a possibilidade de um relacionamento real, sincero, verdadeiro e direto com Ele. E tudo isso Deus fez porque Ele nos amou. Então, queridos, o que eu tenho aprendido e o que tenho visto é que a tristeza, o sofrimento, vou colocar mais a tristeza vem na nossa vida quando há a ausência de Deus no nosso coração. Quando permitimos que o diabo, através dos pecados, nos afastem de Deus, sofremos, lamentamos, murmuramos e vivemos de uma forma que não gostaríamos de viver. Mas então, como fazer, o que fazer para restaurar a alegria, para restaurar a harmonia na minha vida e no meu coração? E é sobre isso que eu gostaria de pensar com vocês nessa noite. Como restaurar a alegria em meu coração? Como restaurar a alegria, aquela primeira do relacionamento real, verdadeiro com Deus, aonde tudo era muito bom, na minha vida e no meu coração? Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos de 4 a 8. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Algumas traduções dizem, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Tudo que é puro, tudo que é reto, tudo que é justo, tudo que é bom, de boa fama, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que acabamos de ler e ouvir aqui neste momento. Obrigado, Senhor, porque sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra opera em nós, Senhor, aquilo que muitas vezes não desejamos, mas o Teu Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra abre os nossos ouvidos e ilumina os nossos olhos, para que nós possamos, ó Deus, reconhecer a nossa insuficiência, para que possamos, ó Deus, reconhecer que somos pequenos diante de Ti, e reconhecermos, Senhor, que sem Ti não somos nada. Então eu te peço, Senhor, que nessa noite o Teu Espírito fale aos nossos corações, que o Teu Espírito, Senhor, retire do nosso coração e da nossa mente tudo aquilo que nos impede de ouvir a Tua voz. As ansiedades, as preocupações, Senhor, as angústias, fiquem colocadas de lado neste momento, para que tão somente pensemos e ouçamos aqui a Tua voz. E, ó Pai, eu te peço que use esse Teu servo para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Que sejam as Tuas palavras e não as minhas a serem ecoadas aqui neste local, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, para o engrandecimento do Teu Filho Jesus. Assim, Pai, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como restaurar a alegria em meu coração? Quando eu leio o texto de Filipenses, eu penso nele como uma carta onde o apóstolo Paulo está dizendo
a crentes amados, a uma igreja que ele amava, que essa igreja deveria viver a alegria de Deus no seu coração. E o apóstolo Paulo aqui está vivendo um momento singular na sua vida. Ele escreve para a igreja de Filipos, dizendo que eles deveriam ser alegres, dizendo que eles deveriam procurar o relacionamento real e verdadeiro com Cristo, num momento em que ele mesmo poderia estar lamentando e murmurando, porque quando Paulo escreve essa carta, ele estava preso. E queridos, aqui então, ele começa a dizer para a igreja de Filipos, e começa a dizer hoje para mim e para você, como nós podemos restaurar a alegria do nosso coração. Em primeiro lugar, nós precisamos procurar a alegria onde ela realmente pode ser encontrada. Pastor, isso é muito óbvio, tudo bem, né? Precisamos procurar aonde ela pode ser encontrada. Certamente que se eu e você estivéssemos presos, poderíamos pensar que a alegria maior na nossa vida seria o dia em que receberíamos a liberdade. Seria o dia em que talvez alguém chegasse ali, abrisse a porta daquela cela e dissesse: Daniel, olha, nós erramos com relação a você, nós erramos quando te julgamos mal, então a partir de agora você está livre. Talvez você e eu ansiaríamos por esse dia e ficaríamos tão focados nele, focando tanto a nossa alegria nesse dia, que passaríamos o resto dos dias tristes enquanto esse dia não chegasse. Mas o apóstolo Paulo aqui nos mostra que a nossa alegria não está em coisas, porque existem nos nossos dias pessoas que acreditam que serão felizes quando tiverem coisas. Muitas vezes as pessoas acreditam que serão felizes quando encontrarem o par perfeito. Quando ela se casar, aí sim ela conseguirá ser feliz totalmente. Outras pessoas pensam que quando comprarem o seu carro novo, o seu carro zero talvez, né, vão encontrar e ali vão ser alegres, vão ser felizes. Outras já conseguiram isso e pensam que para ser alegres precisam comprar uma casa, ter uma bela casa, talvez a mais bonita da rua. Mas queridos, todas as vezes que nós alcançamos algo, a nossa alegria é aquilo que nós chamamos da alegria passageira. Porque o nosso carro, depois que nós compramos, nós passamos a olhar na rua e começamos a ver um monte de carro igual. Já parou para ver isso? Eu lembro que há muito tempo atrás eu tinha um Opala prata, e olha que era muito tempo atrás mesmo, né? E era difícil de ver Opala prata na rua, mas depois que eu comprei, o que eu mais via era Opala prata. Porque chama a nossa atenção. Talvez também as pessoas acham, quando eu construir a minha casa vai ser a mais bonita da rua. E aí ele constrói aquela bela casa realmente é uma bela casa, uma casa bonita, mas aí 2 meses depois o vizinho dele vai e levanta uma casa que se torna mais bonita, e aquela alegria que era, né, vai embora. Porque a nossa alegria não está em coisas. A igreja não pode estar alegre porque ela tem um templo belo, porque ela tem uma boa receita, porque ela tem um bom pastor. A igreja tem que estar alegre aonde ela deve sempre buscar e procurar a sua alegria. E o apóstolo Paulo aqui nos diz no versículo 4, aonde nós podemos encontrar a nossa alegria. O que ele diz? Não sabe? Pode ler, pode colar. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo está dizendo aqui, a igreja de Filipos está dizendo hoje, a igreja memorial em Silva Jardim, que a nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria não está em coisas, não está no templo, não está nos bens materiais, mas a nossa alegria está em Cristo. Porque quando nós nos alegramos em Cristo, nós nos fortalecemos. A palavra de Deus nos diz, a alegria do Senhor é nossa força. Precisamos da força de Deus para sermos alegres, para vencermos as batalhas, para vencermos as limitações. E a nossa alegria, então, deve ser buscada não nas coisas materiais, mas na presença do Senhor. Lembra quando eu comecei a falar? Gênesis capítulo 1, tudo era muito bom, o homem era realmente feliz, o homem era realmente alegre, porque ele estava na presença do Senhor. A sua alegria era saber que o seu Criador todo dia passeava por ali para encontrá-los e conversar com eles. E queridos, quando o pecado entra na nossa vida e no nosso coração, a primeira coisa que ele faz é nos afastar da presença de Deus. É dizer que nós não somos merecedores de um relacionamento real e verdadeiro com Deus.
É colocar no nosso coração o sentimento de tristeza, o veneno da tristeza, para que nós possamos a cada vez mais ir nos paralisando rumo ao encontro com Deus. Para que nós sintamos cada vez mais forte as dores, as lamentações e as angústias, e possamos até mesmo pensar que Deus nos abandonou, que Deus não está preocupado conosco, que Deus não está preocupado com o nosso sofrimento. Mas a palavra de Deus nos diz que o antídoto do pecado, o antídoto da tristeza, é a alegria no Senhor através de Cristo Jesus na nossa vida. Querido, eu não preciso de mais nada do que da presença do Senhor Jesus Cristo na minha vida. Quando nós paramos para olhar aqui Paulo preso, sem perspectivas, sem saber do seu futuro, sem saber daquilo que haveria de acontecer, ele diz à igreja: olha, igreja, não fiquem lamentando pela minha situação, mas eu quero que vocês façam uma coisa: alegrem-se no Senhor, porque a alegria verdadeira só pode ser encontrada no Senhor, no restabelecimento de uma relação real, verdadeira, sincera e completa com Deus, de vivermos a vida na busca da presença do Senhor, porque isso é o que vai fazer diferença na minha vida e no meu coração. É isso que vai fazer diferença no meu caminhar e no seu caminhar. É isso que vai fazer diferença na minha vida, na sua vida, na minha forma de agir e na sua forma de agir também. A alegria na presença do Senhor. O antídoto para o sofrimento, para a tristeza, para as angústias, é a alegria que vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força e nos fortalece contra todas essas coisas. Então, queridos, para restaurar a alegria no meu coração, a primeira coisa que eu preciso fazer é buscar aonde eu posso realmente encontrá-lo. E aonde eu posso realmente encontrá-lo? No Senhor Jesus Cristo. Na presença de Deus, na comunhão com Deus, em cada dia, em cada instante, em cada momento do meu viver. E ele diz então que essa alegria é tão completa, porque existem ainda alguns outros elementos. No versículo 2, no versículo 6, versículo 5, ele diz: seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Lembra? Restabelecimento de relação, do primeiro momento, do viver ao lado a lado com Cristo. Ele está dizendo: o Senhor está perto. Querido, quando você está triste, quando você está angustiado, quando você está até mesmo depressivo, daquilo que nós chamamos de numa deprê, quando você está meio para baixo, a coisa que talvez você mais deseje seja alguém que você quer, alguém que você ame, que chegue à sua presença, que chegue ao seu lado, que chegue na sua casa. Isso traz alegria ao nosso coração, não traz? Quando nós recebemos parentes que amamos, amigos que amamos, pessoas que nos amam e pessoas às quais nós amamos também, não importa as circunstâncias, elas sempre vão trazer alegria à nossa vida e ao nosso coração. Nós sempre vamos nos sentir confortados, porque elas estão próximas, porque elas estão perto. E estar perto significa que eu não estou sozinho. E aqui então o que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, a alegria está no Senhor e o Senhor está perto. Não importa o momento que você esteja vivendo, não importa a circunstância que você está vivendo, eu quero te dizer uma coisa: o Senhor está perto. O Senhor que te ama, o Senhor que te deu o melhor por você, deu o seu Filho Jesus, Ele está perto. E Ele precisa da sua presença. Ele deseja estar perto e próximo de você. Agora, muitas vezes, nós podemos recusar essa presença, nós podemos recusar essa alegria que nos é trazida com a presença de Cristo na nossa vida e no nosso coração. Mas eu creio que se você quer restaurar a alegria na sua vida e no seu coração, você não vai recusar aquilo que Deus deu de melhor por você. Existe uma frase que a gente ouve, está muito colada nos carros, que diz: o melhor de Deus está por vir. Eu quero pedir desculpas, mas eu não concordo com essa frase. Para mim ela não encaixa. O melhor de Deus já veio, morreu na cruz do Calvário. O que Deus tinha de melhor era Jesus Cristo. Ele já nos deu ali na cruz do Calvário. Se você trocar a frase e dizer: o melhor de Deus está por voltar,
aí eu vou concordar com você, vou dizer, não, aí eu concordo, porque ele vai voltar e eu creio nisso, né? Nós cremos que Cristo vai voltar, mas agora o melhor de Deus está por vir, realmente na minha concepção, não estou forçando ninguém, mas na minha concepção, não consigo entender, já veio, Cristo Jesus está perto, ao seu lado, lado a lado, caminhando dia a dia. Mateus 26, 28, ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido, como é bom saber, na tristeza, na dor, na angústia, na tribulação, saber que Jesus está perto. Como é bom, como isso faz bem à nossa vida e ao nosso coração. Então, relembrando aos irmãos, como restaurar a alegria no meu coração? Buscando aonde nós podemos encontrá-lo, em Cristo Jesus, que está perto. O segundo aprendizado que eu tiro aqui para a minha vida, para o meu coração, gostaria que você pudesse tirar para o seu, para como restaurar essa alegria que foi perdida, que o pecado tanto atrapalha, está aqui no versículo 6, quando ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, qual é o segundo passo que eu e você devemos dar para restaurar a alegria no nosso coração? Sermos sinceros e verdadeiros diante de Deus. Você já passou pela experiência de se sentir constrangido de falar com Deus? De sentir que você pecou sabendo que você ia pecar e acha que você não tem mais, né, condições de pedir perdão? O diabo te acusa, o diabo é sagaz, ele vai acusar e acusa muito, muito, muito e muitas vezes. Às vezes nos sentimos constrangidos diante de Deus, de confessarmos os nossos pecados. Quantas vezes eu já me vi nessa situação? Mas, queridos, o que a palavra de Deus nos diz, o que o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja de Filipe, e fala hoje à igreja batista memorial em Silva Jardim, não devemos ter constrangimento. Sejam as vossas petições e as vossas súplicas conhecidas diante de Deus, né? Plenamente conhecidos. Às vezes também temos vergonha de pedir as coisas a Deus, porque sabemos que, no fundo, nós queremos não para a honra e glória do reino dele, mas para nós mesmos. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, querido, seja sincero diante de Deus. Esvazie o seu coração. Porque pecado eu considero como roupa suja. Roupa suja a gente faz o quê? Lava. Mas lava quando? Todo dia, constantemente. Sujou a roupa, no outro dia nós vamos lavar, não é isso? Porque se acumularmos as roupas sujas no meio da casa ou num canto da casa, o que vai acontecer? Vai criar barata, cupim, rato, tantas outras coisas, e o mau cheiro vai ficar tão forte, né, que pode até começar, dependendo do tempo em que demorarmos para lavar essas roupas, elas podem começar a apodrecer. Então, roupa suja se lava todo dia. Se lava sempre que percebeu que ela está suja. Pecado se confessa quando? Todo dia. Pecado se confessa sempre que percebemos que pecamos. Mas agora, de vez em quando a gente dá uma folga nisso, né? A gente vai guardando, vai deixando lá, fica lá no cantinho, né? E a gente fala com Deus, não fala daquele pecado, ora, mas não fala daquilo, e aquilo vai se acumulando, vai criando forma lá dentro, vai nos incomodando, vai sujando, vai apodrecendo, até chegar ao ponto em que já está podre e nós não aguentamos mais conviver com aquilo. E sabe o que é melhor? A roupa suja você perdeu, se apodreceu você perdeu. Você tem que jogar fora, nenhum muda jeito.
Agora, os nossos pecados, por mais podres que eles estejam, diz a palavra de Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, não cometa o erro que muitas pessoas cometem. Porque quando nós temos um relacionamento real e verdadeiro com Deus, um relacionamento sincero, próximo, nós temos a liberdade de confessar os nossos pecados, por mais podres que eles sejam, por mais vergonhosos que eles sejam, por mais que eles estejam acumulados e trazendo ao nosso coração angústia, sofrimento, porque carregamos os pesos do pecado, as consequências, nós podemos confessá-lo a Deus. E eu quero dizer uma coisa a você, Jesus fez algo que eu acho extraordinário. Jesus nos dá uma demonstração de como Ele fez isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e como eu e você podemos fazer. Jardim Getsemane. Jesus ali, sabendo da sua missão, Jesus sabia que Ele tinha que ser crucificado. Jesus sabia que Ele precisaria sofrer, padecer, que Ele precisaria ser humilhado para morrer da forma mais indigna que havia no tempo dele. Jesus era só Deus? Ou Jesus era Deus e homem? Jesus era Deus, mas Jesus também era homem. E nesse momento, no Getsemane, eu vejo toda a humanidade de Jesus se colocando ali diante de Deus. Quando ajoelhado, ele começa uma oração. E diz então que a angústia de Jesus era tão grande, era tão intensa, que aconteceu com Jesus um dos fenômenos mais improváveis de acontecer. Pode acontecer? Pode, mas é muito raro, que é suar sangue, transpirar sangue. A angústia do coração de Jesus era enorme, era imensa. Apesar de saber que Ele teria que passar por tudo aquilo para levar a humanidade a uma redenção, para cumprir o plano de Deus, o propósito de Deus, Ele ainda ora a Deus e diz: mas Senhor, eu sei que isso tem que acontecer, mas se der, passa de mim esse cálice. Olha, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E depois Ele fala de novo: Senhor, se der, se for possível, passa de mim este cálice, contanto não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus abriu o coração, Jesus esvaziou seu coração ali. Então diz o texto que o que aconteceu ali? Um anjo do céu desceu e o confortava. Queridos, o exemplo de Jesus me faz ver que quando eu sou sincero e eu entrego a Deus as minhas ansiedades, as minhas angústias e as minhas aflições, quando eu abro o meu coração numa forma humana e verdadeira, real de ser com Deus, Deus vai mandar os seus anjos e os seus anjos vão me confortar. Os seus anjos vão trazer a alegria restaurada em meu coração, porque eu vou ter ali um coração limpo, um coração puro, um coração alegre na presença do Senhor, sabendo que o Senhor está perto. Então, querido, não esconda pecado na sua vida, não esconda pecado no seu coração, porque pecado apodrece, fica pesado e você fica mal. Mas se você confessar os pecados, Deus te purifica a cada dia, a cada ato, a cada instante. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo: olha, sejam os vossos pecados, as vossas angústias, ansiedades, conhecidas por meio da oração e da súplica. E quando nós recebemos o conforto de Deus, o que acontece? Versículo 7, a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Queridos, há algo que nós não conseguimos explicar. Há coisas que acontecem na vida do cristão que quem não tem a Cristo no coração não consegue entender. A irmã Ellen estava ali quinta-feira, num culto fúnebre, mas que de fúnebre não teve nada. Num culto de celebração a Deus, aonde o céu, eu digo, o céu desceu ali. Nós vivemos ali um pedaço do céu. E o que eu ouço de pessoas que não conhecem a Cristo, Jesus não está voltando. O que eu conheço e o que eu ouço ali, de pessoas que eu não conheço nas ruas, quando passo em Rio Bonito, dizem: o que é aquilo? O que foi aquilo? Eu nunca vi uma cerimônia tão linda, eu nunca vi algo tão bonito, tão parecido.
Geralmente os velórios, os funerais são tristes, mas ali foi uma celebração, porque celebramos a vida, celebramos a Deus por uma vida que Deus nos deu e que Deus nos tomou. E é essa paz que nos faz, no momento mais difícil da vida, porque você pode pensar que já passou por momentos difíceis, mas momentos mais difíceis na vida é quando nós perdemos alguém que nós amamos. Aliás, não perdemos, nos separamos de alguém que nós amamos. Quando isso se transforma em festa, em celebração e em gratidão a Deus, porque Deus é realmente misericordioso, bondoso e fiel. A paz de Deus que excede todo o vosso entendimento, que ultrapassa todo o vosso entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, o segundo passo que eu tenho que dar é abrir o meu coração, ser sincero e verdadeiro. Restaurar a paz, a alegria no meu coração. Eu preciso ser verdadeiro com Cristo. E por último, no versículo 8, o terceiro e último passo que eu posso dar e que vamos falar aqui nesta noite para restaurar a alegria no meu coração é viver uma vida que seja conforme a vontade de Deus. Viver uma vida que seja conforme a vontade de Deus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Se há alguma virtude, seja isso o que o ocupe o vosso pensamento. Queridos, quantas vezes nós estamos diante de Deus, abrindo o nosso coração, confessando os nossos pecados. E diz a palavra de Deus que quando nós confessamos os nossos pecados, Deus nos limpa, nos purifica. Ele limpa a casa. Mas não diz que Ele preenche os espaços dessa casa. E dizes, um ditado popular, que mente vazia é o quê? É a oficina do diabo. Mente vazia é a oficina do diabo. Quem não tem o que pensar só pensa bobagem, não é? Fala a verdade. Há muita gente que não tem o que pensar que só fala bobagem. Mas o apóstolo Paulo nos diz o que nós devemos fazer. Confessar os nossos pecados e pensar naquilo que é puro, e pensar naquilo que é justo, e pensar naquilo que é honesto, e pensar naquilo que é de boa fama, encher e preencher o nosso pensamento e o nosso coração com essas coisas, com as coisas que são agradáveis a Deus, com as coisas que são, os propósitos, os planos de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. Jesus mesmo disse, quando falando aos seus discípulos, ele havia expulsado um demônio, e falou, se esse demônio volta e encontra a casa vazia, ele traz não somente ele, mas uma legião junto com ele. Queridos, quando nós abrimos o nosso coração e quando nós nos purificamos dos pecados, se nós não nos preenchermos de Deus, nós vamos cometer pecados tão torpes ou maiores do que o que nós já havíamos cometido. Porque o diabo não brinca em serviço. O diabo não quer que você tenha uma vida de relacionamento com Deus, não, ele não quer. Na verdade, ele quer que você ache que isso é bobagem, que ele mesmo não exista. Não existe. Mas a palavra de Deus nos diz que ele existe e que ele é sagaz. Então, para evitarmos isso, nós precisamos ocupar a nossa mente, o nosso coração, com tudo aquilo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Porque se há alguma virtude, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Queridos, o apóstolo Paulo tinha todas as cartas nas mãos, para que pudesse ser um homem lamentador, para que pudesse ser um homem que reclamasse dos problemas e aflições. Ele mesmo diz, trago no corpo as marcas de Cristo. E queridos, buscar um relacionamento real e verdadeiro com Deus, não é algo simples, não é algo que, nós vamos conseguir de um momento para o outro. Precisa ser um processo na nossa vida, onde nós possamos preencher o nosso pensamento com aquilo que é puro, com aquilo que é amável, com aquilo que é de boa fama, com aquilo que traz alegria e virtude ao nosso coração. Quantas vezes nós temos ocupado os nossos pensamentos com coisas ruins? Durante muito tempo na minha vida,
a minha forma de abstrair dos problemas era sentar em frente à televisão. Na verdade, eu nem via a televisão, eu só sentava ali, né? E as coisas iam passando e acontecendo, e ali eu ia abstraindo. Mas, queridos, não edifica, não traz alegria, não traz conhecimento, crescimento. Mas eu ainda assisto televisão. Mas eu entendo que eu preciso dar mais tempo na leitura da palavra de Deus do que assistir televisão. Eu não estou dizendo que assistir televisão é pecado, não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que você pode dividir o tempo da televisão com a leitura da palavra de Deus. Porque o que a televisão mais faz é nos levar para longe da presença do Senhor. Quando assistimos novelas, quando assistimos filmes e tantas outras coisas, o que mais somos bombardeados é para nos afastarmos da presença do Senhor. Então, queridos, terminando, eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo que é possível restaurar o verdadeiro e real relacionamento com Deus através do seu Filho Jesus Cristo, porque é nele que nós encontramos a verdadeira alegria. É nele que nós encontramos a força que precisamos para confessar os nossos pecados. É nele que encontramos a força que precisamos para ocupar o nosso pensamento com tudo que é puro, com tudo que é justo, com tudo que é honesto. É nele, somente nele, que já veio e há de voltar, que podemos realmente transformar, mudar a nossa vida, o nosso pensar, o nosso agir e o nosso caminhar. É somente quando tivermos a presença de Cristo no nosso coração, poderemos encarar as notícias trágicas da vida com otimismo e a alegria de saber que Deus está ao nosso lado e que Ele está perto de nós. Somente quando nós restaurarmos a verdadeira alegria, procurando-a no lugar que nós podemos encontrar, confessando os nossos pecados e vivendo conforme Deus deseja que vivamos, que nós poderemos suplantar e viver realmente aquilo que o versículo 7 nos diz: a paz de Deus, excedendo todo o nosso entendimento e guardando o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém.